cobrança do uso da água, porque é um bem finito, então esse uso terá um custo para cada uma destas atividades, tanto para captação como para destinação de efluentes tratados e mananciais, que aí complementa-se uma ação efetiva de controle e de conservação dos nossos aquíferos. Paulo, a questão da preservação, né, hoje não se usa mais o termo preservar o aquífero, e sim conservar o aquífero, né? Com certeza. Por que tem houve essa mudança da nomenclatura, da expressão? É uma briga antiga, eu acho que é minha, né, Arthur, que eu venho mordendo por causa disso. Você tem um Fusca, você pega esse Fusca, coloca em 4 cavaletes, cobre com uma lona, você vai preservá-lo. Agora, você tem o mesmo Fusca, você pode andar uma vez por semana, não mais, hein? Você pode andar, trocar óleo, troca, põe gasolina, põe, lava, mantém, encera, etc. Não precisa colocar em 4 cavaletes e guardar. É o que acontece. Como que eu posso falar que eu estou preservando a água se eu uso a água? Se eu transformo essa água em esgoto? Agora, se eu trabalhar com cuidado, mantendo um esquema, utilizando a água de forma racional, etc., eu estou conservando. É isso. Artuso, a questão da conservação ela é importante, e recentemente também descobriu-se um novo aquífero, né? O aquífero Alter do Chão, na bacia amazônica. E esse é o maior, até maior que o aquífero Guarani. Isso coloca o Brasil como uma grande potência em recursos naturais e recursos de água. E também coloca a gente com maior responsabilidade na preservação e na conservação, principalmente, né? Não tenha dúvida. A questão a conservação é fundamental, porque as nossas atividades aí, elas são inerentes do ser humano, tá? Nós não vamos deixar de utilizar a água, como nós não vamos deixar de ter potencial de contaminação, não vamos deixar de ter o posto de gasolina, não vamos deixar de ter um resíduo sólido doméstico. Então é conservar, medidas de conservação. Com relação a essa questão de aquíferos, é realmente uma divulgação de um potencial extraordinário. De um potencial realmente para futuras gerações, mas precisa passar por um processo de estudos completos. Há necessidade de se montar um plano de gestão completo de toda aquela área, né, para que efetivamente, né, e com certeza se disponibilize à humanidade este potencial com capacidade de ser utilizado e conservado. Portanto, é um potencial, mas ele precisa sim de um regramento e de um plano de gestão aí muito bem elaborado para que ele mantenha esta característica de potencial aí de abastecimento. Não é porque existe o reservatório que vamos consumir a água contando com esse reservatório, né? Exatamente isso. Nós precisamos ter um plano completo sobre a conservação do mesmo. Paulo, e esse trabalho de conservação ele passa muito na escola, né? Na questão de trabalhar com a formação da consciência de preservação com as crianças levarem para os pais, é um trabalho mesmo de formiguinha. Se eu chegar para um universitário, e eu lecionei na universidade durante muitos anos, e falar exatamente isso que eu estou falando, se eu não tomar cuidado, entra por aqui, sai por aqui. Agora, se a gente falar na linguagem que a criança possa entender, a professora falar com calma, ela ser educada para tal, ser orientada, ser preparada para tal, eu garanto que a criança vai chegar em casa e vai dizer: "Ô mãe, não faça isso porque a tia disse assim, 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 assim." E aí que começa todo o processo. Então, é lógico que, não vou dizer que o universitário também não vai se conscientizar e tudo mais, mas tem que começar lá embaixo. É isso mesmo, Arthur. A questão da conscientização começa mesmo pela educação. Não tenha dúvida. Nós já tivemos alguns exemplos muito claros. Eu mesmo tive a oportunidade, numa determinada época, a idade dos meus filhos, ao entrar no carro, a primeira lembrança era o cinto de segurança. Naquela época, iniciava-se um processo educacional da utilização do cinto, né? E esse é o processo. O processo é educacional, mas eu entendo que ele não é só o educacional escola.
Ele é o educacional com a participação da sociedade de uma forma muito mais ampla. São as ONGs com seus projetos específicos nos seus bairros, nos seus municípios. Fundamental. É a mídia que tem uma função, né, nobre no sentido de informar permanentemente a população. Nós precisamos ter uma conscientização que nós não podemos lembrar no meio ambiente só no dia do meio ambiente, da água só no dia da água. Nós temos que traçar uma linha de informação, de esclarecimento, de atualização de informações permanente. A partir desse momento, então, eu não tenho dúvida, a gente vai atingir um nível aí muito bom de conscientização e que, com certeza, reduzirá em 80% dos problemas que nós vivemos de conservação de mananciais de aquíferos. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o presidente da Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente e vice-presidente da Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Dr. Paulo Finotti, e com Marco Antônio Sanches Artuso, gerente regional da CETESB de Ribeirão Preto. Mais uma vez, Artuso, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no programa. Nós agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Obrigado, Paulo. Eu agradeço mais uma vez, em nome meu, em nome do Artuso, em nome do Comitê da Bacia, o convite feito e deixando uma pequena mensagem. Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Vamos aprender a conservá-la. Muito obrigado. Obrigado. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Se olharmos para as pessoas do nosso tempo, verificamos que todas estão correndo atrás de algo para satisfazer a sede, o desejo, a necessidade que todos nós temos de sermos significativos. Alguns buscam esta significância em bens materiais, outros no sucesso profissional, outro no sucesso ou na carreira acadêmica. E nós percebemos que quando eles chegam a alcançar aquilo que desejam, a sede ainda permanece. Parece-me que o desejo de satisfação ainda continua. Certa feita, Jesus, vindo de uma cidade, parou em um poço aonde as pessoas iam ali buscar água. E chegando uma mulher samaritana, ele lhe pediu que lhe desse um pouco de água. E ela lhe disse: como sendo o Senhor, o judeu, pede a mim para que lhe dê água? Ele então respondeu: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus então afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Somente Deus tem aquilo que satisfaz o coração humano. Por mais que queiramos substituir elementos para satisfazer-nos ou para trazer
valor àquilo que nós somos ou significância naquilo que representamos? Somente quando nós temos o nosso contato com o nosso Criador. Somente quando temos a certeza de que todos nós somos uma obra maravilhosa das próprias mãos do Senhor, nos criando e nos formando dentro de nossas mães, é que temos esta noção de que temos valor, de que somos significantes. E nada que está fora de nós poderá oferecer para nós um sentido maior e melhor do que esse que Deus nos dá. Jesus está convidando a você para beber da água que só Ele pode dar. E esta água só pode chegar àquele que conhece o dom de Deus. A palavra utilizada aqui é a palavra que transmite a graça de Deus. A ideia de Deus ser favorável para nós. Isso quer dizer que se nós conhecêssemos a graça, o favor de Deus a nosso respeito, ao ponto de entregar a vida do seu próprio Filho em nosso lugar para satisfazer os nossos pecados, a nossa dívida diante do Pai, certamente haveríamos de ter um rio, um manancial de água viva fluindo dentro de nós. Pense nisso. Em que você tem buscado satisfazer a sua necessidade de valor e significância? Na sua família, no seu trabalho, na sua vida social, ou talvez no seu sucesso profissional? Quero dizer que todas essas coisas são boas, importantes e necessárias, mas só Deus pode saciar a nossa sede. Só Deus pode ocupar o lugar que nós temos reservado para Ele. Foi isso que Santo Agostinho declarou quando disse que o homem, quando pecou, abriu uma vala dentro de si que só Deus poderá tapá-la. Que você encontre o significado e o valor que você possui no seu relacionamento com o nosso Criador. Que Deus o abençoe. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, você pode enviá-las pelo e-mail programaeducação@funvic.org.br. É muito importante a sua participação. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.